Muito bem, meus amigos. Estamos de volta aqui com um novo episódio do Abajur. Vamos falar hoje sobre um tema bem interessante, bem instigante, que é o crescimento aí do home office no Brasil, a consagração do home office no Brasil, chame como queira chamar, mas o home office é uma realidade no Brasil. É claro que temos realidades em países diferentes que já estão avançadas nesse sentido. Os nossos convidados aqui vão estar falando sobre isso também, mas estou dividindo aqui o host dessa vez com meu querido amigo Robson Parente, para a gente estar fazendo as perguntas certas para as pessoas certas no momento certo. E aí, Robson, tudo bem? Tudo bom, Marcos? Pois é, hoje é o dia que a gente vai trabalhar um pouquinho de uma realidade que é um pouco mais próxima também do público do Abajur, né? Nessa pandemia, todo mundo teve que ficar em casa, muitas curiosidades, né? Eu mesmo estou cheio de perguntas aqui, porque todas as minhas profissões basicamente tiveram que se acostumar com o home office, né? Como que se transformou essa realidade, quais são os cuidados que o trabalhador deve ter, que tipo de norma tem que respeitar agora. As MPs, né, que saíram nesse período também são interessantes. Então a gente vai ter bastante conteúdo para conversar aqui hoje. Muito bem. E para estar falando com a gente desse assunto, tem aqui nossa especialista de Direito do Trabalho, em Direito do Trabalho, nossa queridíssima Vitória Braga. E aí, Vitória, como vai? Tudo bem? Tudo bom. Prazer estar aqui participando mais uma vez aqui com vocês. O que você espera desse episódio de hoje aí, Vitória? O fenômeno do home office tornou algo generalizado, né, nessa pandemia. E aí, por mais que seja um pouco da especialidade do direito do trabalho, como todos nós acabamos passando um pouco pelo home office, seja na atividade empreendedora, individual, seja como empregado, eu acho que ele está bem inserido hoje em dia, no dia a dia. Então, vai ser bem interessante poder contribuir um pouco mais com o conhecimento sobre esse sistema de trabalho. É por isso que é interessante falar disso, porque diz respeito não só a quem tenha interesse em direito do trabalho, né, mas diz respeito a todo mundo, na verdade, porque todo mundo tem que trabalhar, né? Exato. E uma espécie de mudança nesse cenário, né, da realidade do trabalho no Brasil e no mundo, né? E para estar falando disso com a gente, também temos aqui a participação da querida colega do Mato Grosso do Sul, doutora Luciana Plentes. E aí, doutora Luciana, tudo bem? Boa tarde, nobres colegas, boa tarde a todos. Tudo bem? Satisfação estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre esse tema que agora é o assunto do momento, né? É o novo normal, então vamos tratar de alguns assuntos aí um pouco polêmicos também, e assuntos práticos do nosso dia a dia, que veio com essa pandemia e que nós tivemos que nos adaptar, né, a toque de caixa. E vamos analisar um pouco, né, a questão legal, as questões, né, de desenvolvimento, como que a gente operacionaliza o home office, e aspectos assim bem interessantes. Eu acredito que vai ser um grande encontro. E aqui eu já começo perguntando para vocês, exatamente no sentido de definição, o que seria o home office, para quem eventualmente não saiba, para quem está nos escutando, para quem está nos assistindo, não sabe o que é o home office, do que vocês estão falando, se é que existe alguém, é importante que seja esclarecido. E adicionando aí a essa pergunta mais conceitual, eu queria perguntar para vocês, de forma não necessariamente técnica, mas mais a partir de uma observação, inclusive do ponto de vista de vocês, advogadas em direito do trabalho, que tipo de mudança que vocês já têm percebido do cenário atual em relação ao cenário anterior à pandemia, né, trazendo a pandemia como um marco referencial, um ponto de referência nesse processo de adaptação, e quais as perspectivas daqui para frente? Perguntas 3 em 1 aí, jogo pro alto, quem quiser responder, fica à vontade. Bom, o home office, né, a grosso modo, é toda atividade laboral que é exercida fora do ambiente empresarial corporativo, né? Aquela atividade que você não precisa se dirigir à empresa onde você presta serviço para exercer as suas funções. Você pode exercer de casa ou de qualquer outro lugar. E, normalmente, o controle ele é feito por meios telemáticos, seja por sistemas de videoconferência, como esse que nós estamos utilizando aqui, nesse momento, seja por outros meios, como popularmente, atualmente, a gente tem o WhatsApp também, é um meio de, abre aspas, controle do
exercício laboral por parte do empregado, né? E por mais que hoje em dia ele esteja bastante difundido, né, forçadamente difundido, porque a pandemia obrigou a muitas empresas e colaboradores a se adaptarem a essa modalidade de trabalho, ele já era um sistema que a nossa legislação permitia, né, principalmente com a inclusão a partir da reforma trabalhista. Então, a gente já vinha a tímidos passos inserindo esse tipo de trabalho, essa modalidade de trabalho dentro da prática empresarial aqui no Brasil. E aqui eu peguei até alguns dados. Em 2017, né, que foi o ano em que foi feita a inclusão, a gente tinha 16,2% dos funcionários trabalhando em regime de home office. E esse número cresceu em 2017 e 2018 para 21%. Hoje nós temos muito mais do que isso, né? Praticamente quase toda, por um período, quase toda a população em idade laboral, né, com emprego fixo, acabou por um certo período tendo que se adaptar a esse regime, mas a gente já vinha sentindo uma aceitação de uma forma geral das empresas e dos próprios funcionários para esse tipo de modalidade de trabalho. Inclusive, o teletrabalho hoje no Brasil já ultrapassa a casa de 15 milhões de pessoas que estão nesse regime, né, do teletrabalho. E o que a gente vê, assim, agora com a retomada, né, com o retorno de algumas atividades, já em alguns estados já está acontecendo esse movimento, o que a gente vê é a questão mesmo do que veio para ficar, né? Então, a gente entende que o modelo híbrido, eu penso que vai ser a nova tendência do mercado. Por quê? Porque as empresas, elas realmente perceberam, né? Caiu por terra muitos conceitos que antes a gente tinha, algumas pessoas, né, entendiam que o teletrabalho não tinha mesmo desempenho, né, a mesma produtividade, pelo contrário, né, o teletrabalho, com essa questão do isolamento, como a doutora bem falou, né, nós fomos obrigados a nos adaptar, e o teletrabalho se mostrou aí uma alternativa muito rentável até, né, porque aumentou muito o desempenho, as pessoas começaram a produzir muito mais, né, nesse modelo do home office, e a produtividade aumentou, então isso foram pontos positivos que o próprio cenário, né, econômico, mercado vem percebendo, né. Para o empregador, por exemplo, isso repercutiu também em economia, né, tanto na questão operacional, próprio aluguel de prédios, né, manutenção, enfim, essas despesas do custo operacional caíram bastante. Então, para o empregador, isso foi visto como um ponto muito positivo, esse modelo. Então, essa flexibilidade que o home office trouxe, ela fez com que, falo que abriu-se uma nova janela, né, de produção, de trabalho. Então, é o novo normal que a gente fala. Então, o que a gente pensa, assim, eu falo que nós estamos trocando pneu com o carro andando. Então, a gente está vendo o cenário acontecendo, a realidade, as transformações são cada vez mais com agilidade, uma velocidade muito grande, né? E o que a gente vem acompanhando que agora o que precisa ser feito? Houve aquele momento de crise, todo aquele cenário pandêmico, né? Que as pessoas tiveram que se adaptar do jeito que dava, ou vamos fazer do jeito que para as atividades não pararem, né? E aí, nesse ponto, a questão da TI, né? Como é importante, como foi importante e relevante essa profissão, né? Do TI, né? Porque ele conseguiu fez com que as atividades não parassem, a maioria delas, né? Através dos meios telemáticos, tecnológicos. E agora, o que a gente precisa analisar? Como proceder daqui para frente, né? Então, o momento mais difícil, acho que já passamos, agora a gente precisa entender a nossa realidade no Brasil, né? Até fazendo um paralelo com regulamentações de outros países, eu até comentei aqui com o professor Dr. Marcos, né? Eu fiz uma análise, até pelo meu projeto lá do programa do doutorado, a gente analisou algumas legislações, fizemos um estudo comparado, né? Por exemplo, o México, ele já tem uma regulamentação
muito sólida, assim, muito produtiva nesse sentido. O Brasil ainda está muito devagar nessa questão, né? Por exemplo, lá no México, nós já temos lá a obrigação, né? A lei já impõe a obrigação ao empregador, né? Fornecer todo o maquinário, equipamento, ou seja, todas as condições para o empregado desempenhar o trabalho, né? Que a gente fala até que são aquelas utilidades para o trabalho, né? Para desenvolver o trabalho. Isso é obrigação do empregador, fornecer isso. No Brasil, a gente não tem essa regulamentação, assim, dessa forma tão específica. O que a gente tem, como a doutora falou, foi a partir de 2017, que foi a reforma trabalhista, ela permitiu o teletrabalho, permitiu o home office, equiparou o trabalho presencial com o trabalho remoto, ou seja, os empregados são tratados da mesma forma, ou seja, tem, né, os mesmos benefícios até certo ponto, porque, por exemplo, a questão da jornada é um desafio que a gente encontra ainda, né? Então, não temos como controlar a jornada, então, em decorrência disso, não temos que falar em hora extra. Mas, em geral, são equiparados os empregados, tanto presencial como remoto. Agora, não há essa obrigação do empregador fornecer, por exemplo, maquinário, cadeira, mesa, até mesmo um notebook, um computador, né? Não há essa obrigação do empregador fazer isso. A lei só diz assim: o contrato irá estabelecer como vai ser feito essa pactuação, ou seja, está na mão das partes, tanto do empregado como do empregador. E aí eu pergunto para vocês, né? Como que vai ficar essa situação, né? Quem vocês acham que vai determinar, né? Como serão essas condições? Obviamente, o empregado aí ele está em desvantagem nessa pactuação, né? Não há um equilíbrio entre as partes aí. Então, a gente vê aí como um efeito negativo, que a gente está vendo, como eu falei, né? As coisas estão acontecendo, a gente está analisando. A gente está vendo o quê? Uma precarização das relações de trabalho, né? O empregado, ele está tendo que... digamos assim, ele está tendo que, além de prestar o serviço, entregar a sua prestação de serviço, sua força de trabalho, ele ainda tem que providenciar as coisas para fazer o trabalho, ou seja, ele tem que ter um computador, ele tem que ter uma internet boa na casa dele, ele tem que ter uma cadeira confortável, porque isso pode também futuramente acabar gerando aí doenças ocupacionais. Então, são uma série de consequências e efeitos, né, que a gente ainda precisa analisar. A lei não ampara ainda essas questões, né? A gente precisa de uma regulamentação mais sólida quanto à execução do home office, né? Mas que é uma coisa boa, que, assim, no nosso ponto de vista, a gente entende que veio para ficar, a gente acredita que sim, esse modelo híbrido, né? Eu penso. Falei demais, né? Desculpa. Não, que é isso, Luciana. Imagina. Mas eu acho que da tua fala eu tirei umas 57,4 perguntas aqui. Mas uma coisa que eu queria, até para dar uma direção um pouco melhor, né, para o nosso diálogo. Eu me lembro que no começo da pandemia eu estava me dividindo em algumas funções, né? Várias funções sempre. E duas delas eu gostaria de só fazer um parâmetro aqui de diferenciação naquilo que tu falou da questão da precarização do trabalho, né? Porque como advogado e professor foram duas adaptações totalmente diferentes. Como advogado, a adaptação como advogado, ela foi casual, para ser honesto, né? PJE estava aí, SAGE estava aí, SAGE estava aí, PJE estava aí, então a gente estava trabalhando bem, estava tranquilo. O setor de educação teve muito trabalho para se atualizar, e eu acho que o setor de educação é um pouco melhor para a gente trabalhar essa perspectiva trabalhista, né? Porque muitos amigos meus, por exemplo, conseguiram, alguns conseguiram cadeira, outros alguns equipamentos de escritório, levaram para casa, com alguns termos de utilização para devolver eles intactos. No setor de educação, não. Foi uma correria, ninguém conseguia se adaptar bem. Você tem situações como... Vou me usar de exemplo, né? Para o ramo como professor, eu sou tecnicamente bem novo ainda. Então, a minha adaptação para o home office foi bem mais tranquila do que um professor de pedagogia de 64 anos, por exemplo, que não tinha a mínima perspectiva de ter que viver nesse mundo e ser jogado nele, né? E isso cria alguns cenários, como tu falaste, por exemplo, da questão dos contratos. Como é que essa pessoa vai conseguir entender qual é a realidade dele em casa? Eu sabia perfeitamente que, no momento que eu ia ficar em home office, comprar cadeira, comprar câmera, comprar monitor, outro monitor auxiliar do lado, melhorar o notebook, um teclado mecânico, eu já tinha toda a estrutura para eu não ter que sofrer avarias
estando em casa. Muitos professores, por exemplo, estavam com uma câmera do celular virada para uma lousa, reproduzindo o sistema de sala de aula com uma câmera, enquanto eu já estava com uma situação um pouco mais de virar um produtor de conteúdo em sala de aula, para tentar me adaptar um pouco melhor. Essa adaptação, ao meu ver, ela é o primeiro embate que a gente tem aqui com relação ao home office, né? Porque, vou correr um pouco para a minha área de economia, o 170, ele traz a valorização do trabalho humano, né? E aí a gente tem um filtro muito perigoso quando a gente entra no home office, perspectiva minha, tá? Que é esse filtro da tecnologia. Chegou aquele dia, né, que todo mundo falava, olha, o futuro, a tecnologia, investe em tecnologia, tem que saber lidar com a internet, com o computador, e todo mundo esperando esse dia chegar. A pandemia trouxe, o futuro chegou, gente, o dia chegou. Agora você está no mercado, você é funcionário se você conseguir lidar com essas ferramentas. E isso já é um problema, né? Você tem um corte muito grande no mercado. Mas falando especificamente de professores, um ponto que eu queria trazer aqui, uma realidade que eu discutia com o Marcos a semana passada, né? Nossa última gravação. Uma coisa curiosa que aconteceu no setor de educação. É realmente vantajoso para o empregador, agora que você está em home office, você eliminar postos de trabalho, sedes físicas, mas uma estrutura, por exemplo, de uma faculdade, que tem cerca de 60, 70 professores espalhados em 6 ou 7 estados do país. Agora, pode ter um professor em uma sede, por exemplo, vamos dizer, em São Paulo, e professores auxiliares que, eventualmente, uma vez por semana, durante um período de 4 horas, vão acompanhar alunos presencialmente em cada um desses estados, para onde a gravação lá da sede é reproduzida. Isso causa um impacto muito grande no mercado de trabalho. A minha primeira pergunta seria, existe alguma ferramenta, algum tipo de princípio, algum tipo de ideia? Como que o nosso novo normal vai se adaptar com relação a essa grande demanda pelas aulas online, né? Porque o modelo híbrido, eu vou adiantar para vocês, gente, como professor, não sei se vocês estavam lecionando no modelo híbrido, não é legal no modelo híbrido, é um modelo que não dá muito certo. 99,9% dos professores preferem estar em casa com seu próprio equipamento do que fazer o deslocamento para fazer uma gravação de aula e retornar. É realmente um modelo que não caiu muito bem entre os professores, né? Mas para os empregadores, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque ele poupa muitos custos, né? Então, acho que meu primeiro questionamento seria esse, né? Como que vocês veem a realidade, fazendo um paralelo, por exemplo, com o Uber, com o 99 Táxi, que teve essa inserção da tecnologia, acabou criando ali um ambiente um pouco desleal no mercado para o trabalhador. Como que a gente vê agora essa nova realidade, por exemplo, usando o setor de professores como exemplo, que eu vou ter professores que vão literalmente perder seus postos de trabalho porque a nova realidade é que com um professor fazer uma transmissão para 3, 4, 5 mil alunos em uma sala, eu estou cortando todos os custos que eu teria no meio do caminho. Eu consigo fazer isso a nível nacional de um único lugar. Eu vejo isso, pelo menos pessoalmente, eu vejo isso como uma grande derrota para o trabalhador nesse ponto. Eu não sei se a nossa sociedade está preparada para se adaptar a isso de forma tão rápida. Eu prevejo uma queda no número de professores bem grande com relação a esse movimento. Esse é um dos problemas da inserção da tecnologia de uma forma geral no ambiente de trabalho. Aqui a gente teve com a Revolução Industrial, por exemplo, a diminuição dos postos de trabalho no campo de fábrica, né, no chão de fábrica. Então, nós já passamos por esse evento em alguns fatos históricos aqui ao longo dos anos, e a exemplo que eu acabei de falar, a questão da Revolução Industrial. Aqui nós estamos passando por um outro processo de revolução tecnológica, né, de inserção de um novo método de trabalho, uma nova modalidade. O direito do trabalho em si, não existe nenhuma definição legal, aqui considerando exclusivamente o que está previsto na convenção, né, na CLT, que diga algo específico para os professores, no sentido de professores ensinando por videochamada, né, por gravações, como que vai ser feito esse regulamento para a transmissão em vários estados, várias cidades, várias salas, por exemplo, né, como que vai ser a precificação da hora-aula daquele professor, né, que hoje não está no trabalho presencial, o professor recebe
turma que ele está dando aula e pela quantidade de carga horária que ele leciona para determinada instituição de ensino. Então, vai ficar muito a cargo, como em vários outros ramos trabalhistas, e aí por isso que é tão minucioso essa área do direito, a respeito das convenções coletivas, as negociações juntos com as entidades sindicais, que foi um dos fatores de muita crítica na reforma trabalhista, que foi a precarização das entidades sindicais, das entidades sindicais. E nesse momento, a participação dos sindicatos, eles vão ganhar maior importância para a regulamentação e estabelecimento de regras de trabalho mais favoráveis ao trabalhador. No entanto, com a inserção disso, vai ser inevitável, nesse momento, num futuro próximo, a perda de postos de trabalho. Isso a gente, assim, não tem como deixar de reconhecer que isso, de fato, vai acontecer, né? E o empregador, ele vai precisar se cercar de muitas outras coisas, porque ele vai estar utilizando aqui, já fazendo um adendo à legislação de proteção de dados, né? Ele vai estar se utilizando da imagem daquele colaborador para transmitir a aula para a turma tal, no estado, no Ceará, em Natal, na Paraíba, na Bahia, em Mato Grosso, no Rio Grande do Sul. Então, ele precisa, o professor, ao ser contratado, e é isso aqui, embora não tenha uma definição específica sobre isso, no meu entendimento, é que ele precisa ser cientificado por quanto tempo aquela imagem dele vai ser transmitida, aquela aula que ele está gravando naquele momento vai ser transmitida e em quais unidades vão ter acesso àquele dado que ele está gravando naquele momento. Então, assim, num primeiro momento, assim, fazendo esse paralelo à legislação trabalhista, né, que ainda precisa ter uma certa regulamentação, a própria convenção coletiva, que cada sindicato vai ter que negociar com ou o sindicato do patronal ou com a própria instituição de ensino, e a própria proteção de dados, eu vejo no primeiro momento uma grande preocupação nesse sentido, de proteção à imagem do professor, né, ao conteúdo intelectual que ele está transmitindo naquelas aulas. E ampliando do contexto específico do professor para, enfim, outras categorias, queria até perguntar para a doutora Luciana, ela mencionou outras realidades, né, como por exemplo a do México. Por que o Brasil está tão atrasado em relação a essas outras legislações aí de países estrangeiros? E esses países, né, essas legislações estrangeiras, elas podem servir de referência para alguma coisa que seja viável aqui no Brasil? São realidades replicáveis, digamos assim, na nossa realidade, que é absolutamente única, né? Na verdade, Marcos, o Brasil ele tá muito atrás por falta de iniciativa realmente da bancada legislativa, né? Porque o que tem de projetos de lei que já foram enviados para o Congresso na tentativa de regulamentação são inúmeros, né? Eu mesmo participei de um. E até hoje isso não aconteceu, né? Então é falta realmente de iniciativa política, porque realmente é uma realidade que precisa ser regulamentada, né? Por exemplo, a questão do México, é perfeitamente possível a gente importar, né, essa regulamentação, ou seja, eles podem utilizar esse direito comparado como uma referência, partindo daí até aprimorando, enfim, porque são realidades muito parecidas, a questão do mercado, né, e toda essa questão do home office. E eu vejo realmente, porque, assim, né, até voltando à pergunta desculpa, o Robson. O Robson, né, falando da questão, né, desse novo modelo de mercado, ele citou até o Uber, né, porque assim, o que a gente vê hoje, né, é o chamado sharing economy, né, essa economia compartilhada. Como a doutora também falou, a questão de vivemos momentos históricos, estamos passando aí por uma transição, eu falo que estamos vivendo essa realidade que estamos passando vai ser determinante para o futuro, então nós estamos nesse momento de transição, onde a tecnologia realmente não tem como a gente se desvencilhar, então a gente se tornou dependente dessa tecnologia, então ela
A partir da pandemia, isso ficou muito evidente, né? Então, a gente vive hoje um cenário de constante mudança. Então, alteramos a nossa forma de sociabilidade, nossa forma de se relacionar, até hábitos de consumo mudaram, né? Então, todas essas mudanças estão acontecendo numa velocidade muito rápida e a gente precisa tentar, né, acompanhar isso através, né, das normas, enfim. E é muito importante realmente na questão especificamente do professor, como a doutora Bezo falou, né, vai ser essencial, na verdade, a figura do sindicato aí nessas negociações coletivas, porque há muitas questões aí que precisam ser mensuradas, né, essa questão do direito de imagem, como mensurar a questão do valor hora-aula, porque a gente não pode mais considerar, por exemplo, eu dou 3 horas aulas aqui gravadas e essa aula pode ser replicada para milhares de pessoas e eu ganhei um X limitado. Então, precisa ser feito aí uma readequação realmente de precificação e tudo isso vai depender de muito debate, né? Tanto do meio, né, acadêmico, enfim, dos atores sociais aí. Então, eu falo que nós estamos realmente num momento, assim, de muita efervescência, né, social, e precisamos ter esse olhar, pensando realmente no impacto dessas mudanças, né, como isso interfere na nossa vida, né. Então, podemos sim utilizar essas regulamentações que já estão acontecendo. Seria muito bom se isso acontecesse. Por exemplo, vocês terem uma ideia, lá no México, eles já, inclusive, determinaram que o empregador ele tem que pagar 20% da conta de energia. Se houve um aumento... Oi? Não, foi só uma reação. Isso é tão estranho. Essa reação também. Porque eu fico imaginando, assim, só para dar um contexto, sem querer te cortar, Luciana, mas só para dar um contexto. Eu não sei os colegas, mas a minha conta de energia, com home office, em Manaus, o ar-condicionado tem que estar ligado o tempo inteiro, porque eu não posso ficar suando durante a aula tarde, aula à noite, a conta estava batendo 1.000. Aqui no Ceará não é muito diferente, né? Então, 20%, nossa, se entrar um vale energia ali no meio do... Porque tem vale alimentação, né? Tem o Visa Vale ali, tem o Cielo, assim. Então, gente, se entrar um vale energia... Na hora está assinando esse contrato de trabalho, é muito fácil. Existem as vantagens, né, do home office, mas uma das desvantagens é onerar excessivamente, ou onerar que seja o trabalhador, em prol de fazer com que o empregador enriqueça em cima daquela onerosidade gerada ao empregado. Porque haveria aí aquela inversão, né, doutora Vitória, do risco do negócio. O risco, a alteridade é do empregador, né? E não do empregado, né? E aí é por isso que, assim, aqui a gente tem um cuidado excessivo quando está se tratando com empresas, que por mais que a própria legislação não diga que a obrigação pelas despesas geradas na residência do colaborador é do empregador, a legislação fala apenas que vai ser negociado, né, e se deixar para ser negociado livremente, a gente sabe quem vai ser onerado, né, que não vai ser o empregador, vai ser o empregado com toda certeza. Então, aquelas despesas que, de fato, fujam do cotidiano do colaborador, a gente sempre orienta a empresa por, vamos falar assim, liberalidade, já que não existe uma imposição legal. Muito embora, pelos princípios trabalhistas, seria imposto, sim, de cobrir essas despesas. Como, por exemplo, o empregado ele passou a necessitar de um computador com requisitos específicos para funcionar o sistema da empresa, precisou adquirir um celular melhor, contratar uma internet com maior velocidade para que possa ser feita as transmissões, ou a própria, não só transmissão virtual, mas também transmissão de dados, e isso ficaria a cargo, né, deveria ficar a cargo do empregador e não do empregado, como a doutora falou aí, tá transferindo uma responsabilidade que de fato seria do empregador, né, sem ter uma contraprestação devida ao colaborador. E principalmente quando exige uma necessidade de aquisição de máquinas. E é aqui, fugindo a análise também do ambiente de trabalho,
muitas pessoas que trabalham, por exemplo, no setor de telemarketing ficaram em home office. Então, o setor de telemarketing já é um setor em que exige muita atenção para o desenvolvimento de doenças laborais, seja pelo uso do headphone, seja pela postura na cadeira, né, pela ergometria. Então, esse cuidado, o empregador, ao meu ver, ele precisa continuar tendo e mantendo, inclusive com treinamentos constantes, para evitar um problema futuro, ainda que a legislação em si não faça essa exigência, né? A gente vê que o próprio judiciário ele vem agindo nesse sentido de manter a responsabilidade do empregador em situações como essa. Então, é algo muito, além de novo, delicado e que precisa, sim, ser tratado com muita atenção, de acordo com o tipo de atividade que o colaborador está desenvolvendo, né? Vitória, eu fiquei curioso agora que tu mencionaste essa questão da responsabilidade do empregador, né, nesse tipo de situação, como, por exemplo, o telemarketing. E essas atividades, assim, vou me usar de exemplo, né? Vamos supor que eu estou aqui na minha cadeira e meu home office acaba se estendendo por 3, 4 anos e eu desenvolvo o LER, por exemplo, né? Lesão pessoal repetitivo por conta da digitação aqui no teclado. Como eu consigo, vamos supor aqui que eu sou um ser humano comum, como eu consigo, sem nenhum tipo de conhecimento jurídico, e acionar a empresa e dizer para ela, olha, eu desenvolvi a doença enquanto eu estava trabalhando para você, eu estava na minha casa, e aí eu preciso, então, agora de uma indenização por danos laborais. E aí o que acontece? A empresa fala, você está na sua casa. Não era minha responsabilidade, não era ambiente de trabalho. Como é que fica a responsabilidade da empresa nesse tipo de situação, assim, na prática? Existe já esse tipo de proteção? Tem algum tipo de julgado, assim? Como é que eu traduzo isso para o público da Baju que está em casa agora e provavelmente está com o ouvido estourando e está com o headphone o dia inteiro? Quando a gente está lidando com relação de emprego, ainda que seja em regime de home office, a empresa ela continua sendo obrigada a ter as medidas de prevenção e proteção à saúde do trabalhador, ainda que mitigados, porque no home office nós não temos como fazer, por exemplo, o controle de jornada. O ideal é, no contrato de trabalho, estabelecer um limite de jornada para evitar aquela mensagem no celular dizendo assim, não precisa responder agora, estou mandando só para não esquecer, às 10 horas da noite. Então, para evitar situações como essa, que podem gerar horas extras, a depender da quantidade de vezes que a pessoa recebe essa cobrança, e aí vai muito, né, do tribunal, da prova que o colaborador e a empresa vai produzir, né, aqui fugindo um pouco da parte legal, legal estritamente, né. No caso de doença laboral, vai ter uma análise conjunta dos exames laborais, que tem o exame admissional, o exame periódico, o exame demissional, vai ter o tipo de atividade. O sistema de telemarketing, por mais que não exista no home office um controle de jornada, no telemarketing é possível fazer, porque a pessoa loga no sistema o seu usuário para fazer o atendimento. Ele faz isso dentro da empresa e ele vai continuar fazendo isso no home office. Então, é a partir da atividade que ele está desenvolvendo, do ambiente de trabalho, que aí precisaria fazer um trabalho, se a empresa, obviamente, não reconhecer ou não tiver o reconhecimento de doença laboral pelo próprio INSS, caso exista, né, o afastamento por mais de 15 dias, necessidade de afastamento, a realização de perícia, não só perícia médica, mas perícia no local onde o colaborador estava prestando serviço. E quando a empresa ela não fornece o material de trabalho, também gera uma dificuldade para a empresa em provar que o trabalhador exercia suas funções em um ambiente economicamente adequado para aquele tipo de função. Porque é diferente quando você tem um ambiente formado, em que passa por fiscalizações trabalhistas, auditorias, para verificação da adequação à que a gente chama de NR17, que é a que trata especificamente sobre a ergometria no ambiente de trabalho. Então, precisa ter uma junção de fatores para que comprove a existência ou não de uma doença laboral. E é assim, no home office também no trabalho presencial. Tem que ter uma conjunção de fatores, né? Uma comunhão de fatores. Eu ri agora há pouco porque a Vitória trouxe um exemplo no qual eu particularmente
me encaixava há pouco tempo atrás. Eu mandava pro meu estagiário mensagem depois do meio-dia, que era o horário fim dele. Mandava, ó, e eu usava exatamente a expressão que ela utilizou agora. Eu falava, ó, eu tô te mandando, mas não preciso ler agora, é só para não esquecer. Mas tudo bem, deixa quieto, eu já me corrigi, já não faço mais isso. Talvez por isso seja ex-estagiária, não trabalhe mais comigo. Doutor, essa questão que a doutora Vitória trouxe é muito interessante também, porque ela repercute no direito ao descanso, né? Ao ócio produtivo. O empregado ele tem esse direito à desconexão. E se Isso. você não proporciona isso, você pode ser responsabilizado, né? Então, já existe demandas, né, e julgados reconhecendo o direito à desconexão. Então, mesmo que você mande uma mensagem fora da jornada de trabalho, dizendo, olha, não precisa responder agora, o empregado está ali, ele já viu e aquilo já deu gatilho para ele ficar preocupado, mas o que será que eu preciso fazer? Então, assim, o empregado ele não se desconecta, né? E isso está acontecendo muito agora, vem acontecendo muito, né? Principalmente com a questão do home office, enfim, essa loucura toda que a gente está vivendo, esse ritmo aí de trabalho e demanda. Isso é uma das coisas também, eu falo que é um dos desafios do home office, a limitação de demandas, porque você pode até falar, mas o empregado ele pode trabalhar a hora que ele quiser, ele tem flexibilidade de horário, isso é uma coisa boa, tudo bem, certo, ponto. Agora, até que ponto ele é demandado, né, de maneira excessiva, que ele trabalhe muito mais do que 8 horas, porque é o que vem acontecendo, né? Então, a gente vê aí trabalhadores de sistemas de home office trabalhando 10, 12 horas e sem receber essas horas adicionais, né? Então, é um desafio aí também para o home office. Precisa também de uma regulamentação. Vocês puxaram essa situação da desconexão do trabalho, porque uma pequena trivia aqui, né? A minha dissertação de mestrado foi sobre a sharing economy, que a Luciana trouxe. E agora a Luciana trouxe a desconexão do trabalho, é um livro que o meu orientador tinha publicado e ele queria que eu citasse na dissertação na época que eu estava fazendo, né? Foi o direito à desconexão do trabalho que ele tinha escrito. E aí me veio a situação agora que em ambiente home office, seja como advogado, seja como professor, né? De novo tentando trazer um pouco da minha experiência como trabalhador, desconexão não existe mais, gente. Desconexão não tem mais. Como advogado, por curiosidade, eu só autônomo, né? Não como CLT, mas eu só fui ter férias de fato, eu acho que depois de 7 anos. Durante todo o período da advocacia eu não parei. Sempre estive trabalhando. Inclusive, para quem advoga, dezembro e janeiro é ótimo, então não tem como parar mesmo. E aí você vai emendando, vai emendando, vai emendando. Mas por que eu queria voltar na pauta da desconexão? Porque me veio em mente 2 pontos. Primeiro, a desconexão, como a gente tratou ela agora, né, da questão do ócio produtivo, eventualmente, durante a rotina de home office, eu tenho certeza que quase todos, eu tenho amigos que são programadores, minha experiência como professor, como advogado, a desconexão do trabalho, ela realmente não é uma realidade no home office. Você está o tempo inteiro, às vezes 11 da noite, 1 da manhã, resolvendo coisas, respondendo cliente, respondendo aluno. Então, tá toda hora ali ligada, realmente, eu não vejo como fazer uma averiguação da desconexão. Eu acho até que, no contexto atual do home office, eu enxergaria, eu sei que isso seria um pouco, mas eu enxergaria a desconexão do trabalho como sendo quase que um ponto quase que deslealmente desfavorável ao empregador, porque existem coisas que não estão nem no controle dele que vão chegar no empregado. Né? O professor vai estar respondendo demanda que não é nem da empresa, é dos alunos, aquela coisa da atividade do dia a dia dele. Mas um outro ponto, que não tem a ver com a desconexão do trabalho que a Vitória trouxe, que eu fiquei com a pulga atrás da orelha agora, né? Que são aulas gravadas, por exemplo, gravações, né? Gravação e a utilização dessas gravações. Elas precisam estar com o objetivo delas definido, né? Um prazo de validade, pelo que eu entendi. E existe uma estipulação da LGPD para que o banco de dados apague essas imagens. E como que a legislação trabalhista lida com relação ao produto do trabalhador que é produzido para aquele empregador e quando aquele empregado não está mais naquela empresa? Ela tem que se livrar desse material? Ela ainda pode utilizar? Porque eu pergunto isso porque muitas vezes esse material ele acaba sendo replicado, né? Não, um professor dá uma aula, aí a instituição precisa mostrar essa aula em algum momento no outro ano, quando o professor não está mais na instituição, ela vai lá e passa esse mesmo vídeo.
Existe alguma norma específica que coíba esse tipo de prática, onde o trabalhador tenha direito à imagem própria dele naquele tipo de situação? Atualmente é uma exigência de se constar nos contratos de trabalho, em todos os contratos em si, mas tratando especificamente do contrato de emprego, né? A parte de proteção de dados. E aqui, proteção de dados vai desde a cor da pele, a placa do carro, o número de telefone e a imagem, né? Então, sendo a gravação vinculada a um contrato de emprego, uma vez encerrado o contrato, a gravação ela não pode ser mais utilizada. E a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela exige que a empresa, o empregador, ele, já que a gente está tratando em relações trabalhistas, né, ele se disfarça, vamos dizer assim, a grosso modo, dos dados daquele colaborador. Entretanto, existem algumas permissivas que o empregador ele pode manter alguns dados para fins legalmente estritos, como comprovação, vamos dizer aqui, fugir um pouco da imagem, mas um recibo de pagamento, um atestado médico, que é um dado pessoal sensível, mas que pode ter uma repercussão judicial. Então, ele tem um tempo de guarda daqueles documentos. O primeiro tempo de guarda é aquele de coleta, que é aquele previamente estabelecido no contrato, que é aquele prazo que estabelecem que vai ser utilizado aquele dado que está sendo coletado com um propósito específico, em situações específicas, e tem o tempo de guarda após o encerramento do contrato de emprego para comprovação, para fiscalização. Então, encerrou o contrato, eu entendo que a imagem daquele professor aqui, quando a gente está tratando de relações de emprego, não pode mais ser utilizada porque o vínculo empregatício se rompeu. Diferente seria se a gente estivesse tratando de uma relação civil, né, contratual civil. Mas em uma relação de emprego, encerrando o contrato de trabalho, a imagem do trabalhador ela não pode mais ser utilizada para aquele fim ao qual ele foi contratado. Porém, para situações legalmente estritas, para comprovação futura, a empresa pode guardar aqueles dados até o prazo prescricional, por exemplo, de uma ação trabalhista, até o prazo de uma obrigação de comprovação junto à instituição fiscal. Então, existem essas situações peculiares que permitem a manutenção de alguns dados. Tem uma espécie de empregados que dá para a gente tratar de forma mais específica. Eu acredito, inclusive, estava conversando isso com a doutora Luciana antes da gravação do episódio, que a gente pode ter um episódio exclusivo para esse caso, né? Que é o caso das empregadas gestantes, né? Mas, pontuando rapidamente sobre o link, né, entre os direitos das gestantes e essa consagração do home office, qual a relação que existe entre esses dois temas, eu queria pontuar aqui com vocês, já até lançando a pergunta, o que teve de novidade para as empregadas gestantes em relação ao home office, né, levando em consideração que elas, evidentemente, se valendo do home office, podem seguir trabalhando, né, sem ter essa necessidade de deslocamento e etc, né, e em até alguns casos, eu pelo menos já soube, não sei qual o limite da legalidade desses casos, mas já soube de algumas situações em que algumas se licenciaram, não sei se cabe aspas nesse se licenciaram ou não, mas se licenciaram anteriormente, inclusive, ao parto, né? E aí eu pergunto para vocês, como é que fica esse regime de home office no que tange especificamente ao caso das empregadas gestantes? Eu posso falar um pouquinho? Claro. Eu estava até comentando, né? Só para... Acho que é um tema que realmente a gente precisa de um outro encontro, porque é bem complexo esse assunto, né? Mas só respondendo a sua pergunta, doutor Marcos, hoje, assim, o que existe, né? É uma lei que nós tivemos agora, recentemente, que obriga o afastamento da gestante. Então, é uma obrigação imposta ao empregador,
né? E aí, depois dessa lei, inclusive o número da lei, deixa eu só ver aqui certinho, é 14.151, foi uma lei agora, né, de maio de 2021. E essa lei, então, ela trouxe essa obrigação, né, do afastamento da gestante, independente se ela pode ou não fazer home office, independente da atividade que ela desempenha, ela tem que ser afastada das atividades, ou seja, ela vai ficar em casa recebendo, né? Então, é uma obrigação legal, foi imposta, né, pela lei aos empregadores, né? Não é uma opção, é uma medida de saúde pública, né? Então, as gestantes não podem trabalhar a partir da confirmação do estado gravídico. Elas têm que ser submetidas ao home office, se for possível, essa adaptação da atividade, senão elas vão ficar em casa recebendo remuneração normalmente. E aí temos várias, né, considerações a respeito disso, porque nós tivemos essa lei, tivemos uma MP antes, na verdade, né, que veio para tratar de medidas de enfrentamento à pandemia, que analisou essa questão, né, das possibilidades de suspensão de contrato de trabalho. Aí veio a lei agora falando que é obrigatória o afastamento, e aí ficou essa pergunta: posso, então, suspender o contrato dela e ela vai receber o bem, né, que é o benefício emergencial, ou ela vai ficar em casa recebendo remuneração do empregador, né? Então, isso aí temos várias posições a respeito, né, dessa questão. Mas o que é fato, e isso é uma questão pacífica, é que a gestante não pode trabalhar, né? Ela tem que ser afastada das atividades presenciais, né? Então, se ela puder trabalhar em home office, se a atividade comportar essa adaptação, tudo bem, continua trabalhando em casa. O que não pode é ela ir para o trabalho, né? Para o presencial. E a dúvida é a questão de quem paga isso, né? Essa é a polêmica atual. Robson, quer perguntar? Eu ia entrar, que a Luciana fechou a questão de quem paga, né? E, gente, eu vou confessar que direito do trabalho é um dos pontos jurídicos que eu não entro muito, porque eu tenho graves problemas com a CLT, no modo como ela é estruturada e no modo como ela é aplicada. Assim. Algo parecido com pasmem, Código de Defesa do Consumidor. Não concordo muito com ele também. Qualquer dia a gente faz um abajur só sobre o CDC e eu tento explicar o porquê. Mas sobre a CLT, eu entendo a ideia por trás da CLT, eu entendo o objetivo que ela tenta atingir, mas eu acho que algumas normas foram feitas não pensando muito na aplicação prática delas, porque eu vejo essa discussão, por exemplo, com relação à gestante, e, gente, vocês podem me rebater depois, tá? Porque eu quero realmente só tentar explicar o meu ponto. No que diz respeito à gestante, eu acho que a CLT ela acaba fazendo o que eu digo que é uma norma ineficiente, porque ela acaba tendo um efeito prático que muitas vezes acaba dando um backlash na própria mulher na condição de gestante. Cria na cabeça do empresário ou do empregador a situação onde eu vou ter que automaticamente colocar no anúncio que a mulher não pode estar gestante para poder estar assumindo um polo de trabalho. E, inclusive, em alguns casos, muitos empregadores evitam contratar mulheres para não ter que lidar com esse ponto em específico, né? E aí eu penso, por exemplo, nessa questão do home office e da gestante, eu fico pensando, será que isso não podia ser feito de uma forma... Porque, até onde eu entendi, nós tivemos a equiparação, né, da situação da gestante de home office com os benefícios da gestante fora do home office, né, com a nova MP. E será que essa norma não acaba criando um cenário onde muitas empresas podem acabar diminuindo a contratação de mulheres por conta de uma norma que é específica para gestantes e só mulheres ficam gestantes, então as empresas acabam diminuindo o ritmo de contratação nesse sentido? Eu não sei como resolveria isso, tá? É só porque eu fico olhando para a prática e eu vejo que muitos empresários, muitos empregadores têm esse raciocínio prévio antes de fazer a contratação. E é um ponto delicado, porque eu realmente não saberia como resolver essa equação. Como fazer com que determinadas categorias de direitos fossem respeitadas sem parecer que eu estou, de alguma forma, onerando de forma diferenciada a empresa naquele determinado sentido. Porque, do ponto de vista do empresário, se ele pudesse, ele contratava apenas homens para não ter que se lidar com uma legislação específica. E isso é muito ruim para o efeito prático que se pretende, tanto com a CLT quanto com a norma específica com relação à gravidez, né? Aí eu queria ouvir um pouco de vocês duas, porque essa é uma equação que na minha cabeça nunca bateu, né? A ineficiência de normas específicas como a questão do auxílio gravidez.
CLT é uma verdadeira coxa de retalhos, né? Existe uma situação emergencial, como no caso dessa lei, da 14151, em que se buscou preservar e proteger a mulher e a vida, né, intrauterina, mas não se pensou na fonte de custeio, no bolso de quem iria pesar, no bolso do empregador, no bolso do governo, não se pensou nessas alternativas, tentou se proteger, porém não criou alternativas para o empregador, que muitas vezes se viu em uma situação em que não havia compatibilidade do trabalho no sistema de home office e há necessidade de continuar pagando a remuneração sem nenhum tipo de redução para a colaboradora afastada por questão da gravidez. Existem algumas benesses que se faz para proteger a gestante, para proteger, né, a criança em si, que muitas vezes a gente tem aquele pensamento em que aquela legislação ela foi feita para proteger a mulher, mas não só, tem também o pensamento de proteger e de garantir um bom desenvolvimento para a criança, como vamos fazer aqui o exemplo da licença maternidade, em que o empregador faz o pagamento diretamente à colaboradora afastada. Porém, quando ele vai fazer a prestação de contas fiscais, ele consegue fazer o abatimento daquilo que ele desembolsou para manter aquela colaboradora em casa após o parto. E nessa situação específica que a gente tem aqui, em que a gestante, ela obrigatoriamente precisa estar em home office, não existe essa determinação em que o empregador ele vai fazer esse abatimento. E, de fato, situações como essa pode gerar um preconceito ainda maior em fazer contratações de mulheres em idade fértil, porque força o trabalhador a ter uma onerosidade que não se pode prever, porque você não tem como saber quando que a funcionária ela vai engravidar, então é uma situação imprevisível, sem um retorno do governo. Além do que, ainda existe o período de estabilidade, né? A questão de, além de colocar a colaboradora em regime de home office, existe a garantia do emprego, que já é uma previsão legal. E isso pode, sim, afetar na contratação de mulheres. Eu vejo que afeta, antes mesmo de existir essa legislação, essa determinação, já existia, sim, um pouco de preconceito na hora da contratação da mulher, e aqui eu dou um exemplo pessoal, no meu início de carreira, alguns anos atrás, que não vem ao caso quantos, eu participei de uma entrevista e uma das perguntas que me foi feita era se eu pretendia ter filho logo. Então, assim, um futuro próximo, e aí, por mais que isso não possa ser feito, porque isso nem pode ser motivo de não contratação, ainda que, vamos dizer aqui, a grosso modo, por debaixo dos panos, né? Também não pode colocar em anúncio e também não pode se fazer esse tipo de pergunta. Mas situações como essa já aconteciam. E com essa determinação, né, contida nessa lei, ela vai acontecer com muito mais frequência, né? E isso gera, sim, um prejuízo na inserção da mulher no mercado de trabalho. Só para complementar, foi interessante essa experiência que tu contaste agora da tua contratação, porque eu trabalho com 2 estagiárias, né? Atualmente só com uma. Mas uma curiosidade, eu já tive estagiários e estagiárias. E meio que o padrão para os dois, nesse caso, é o mesmo, né? Porque as 2 estagiárias eram muito eficientes, porque elas não têm interesse nenhum em relacionamentos, não têm plano nenhum de gravidez, e elas não se distraem por nada do profissional e dos estudos. E isso é uma condição que, na hora de contratar, quem está contratando observa, querendo ou não. Porque, para o empregador, ele está pensando na possibilidade de ter uma pessoa que vai dar retorno econômico para ele. Se, de repente, você visualiza que aquela pessoa pode acabar se desviando ou criando outro foco que não seja a manutenção da renda que você está trabalhando naquele momento, isso vira um problema na hora da contratação, né? E é mais ou menos nesse ponto mesmo que eu fico tentando imaginar a solução, porque, querendo ou não, é uma desvantagem quase que biológica no ponto de vista econômico, tá, gente? Do ponto de vista econômico, pensando em como funciona financeiramente a coisa. Acaba sendo uma consideração na cabeça do empregador e realmente uma equação bem difícil de fechar. É muito complexa essa situação, é muito delicada. De novo, acho que vale um episódio exclusivo para tratar só dessa questão específica, porque ela diz respeito
exatamente a economia, diz respeito até a uma questão cultural, né, alguns outros problemas que a gente vê nesse percurso. Gente, para a gente finalizar, eu queria perguntar de vocês, de forma até relativamente genérica, o que vocês vislumbram para daqui em diante, né? A gente falou aqui da adaptação, né, que o país tem passado em termos de inovação no mercado a partir do home office, né? A gente trouxe alguns paralelos aí com realidades de países que servem, inclusive, de referência, como a doutora Luciana bem colocou, que é o caso do México, né? Vale mencionar, eu li a respeito, me parece que França, Bélgica, Itália, Equador são outros países que já têm um cenário bem diferente da nossa realidade aqui, já tem cenários bem mais avançados no que diz respeito ao home office, no que diz respeito à implementação do home office enquanto uma modalidade aí de uma forma de trabalho, né, uma modalidade de trabalho nos seus países, né? Eu não sei até que ponto eles servem de referência, porque aí vai aquilo que eu disse, né? O Brasil tem peculiaridades, né, como nenhum outro país do mundo, né? E aí vai a minha pergunta: o que vocês enxergam daqui em diante, né? Falamos mais especificamente sobre a questão regulamentar, né? O Brasil tem esse problema de não ter regulação sobre muitas questões, e a gente pode lembrar aqui como um ponto, né, nesse globo de pontos, um pontinho desse globo de pontos é a questão, por exemplo, do judiciário. A gente está vendo se falar muito aí no Congresso Nacional a respeito de regulação de algoritmos, né? Então, vai acontecer, pelo menos está se discutindo muito nesse sentido, uma adaptação da justiça no Brasil, né, que não deixa, como eu falei, de ser um ponto, esse globo de pontos. Então, você percebe que nas próprias instituições brasileiras, você percebe que tanto no âmbito privado quanto no âmbito público, a tecnologia vai tomando conta do mercado, ela vai facilitando, né, num lado, mas ao mesmo tempo ela vai tirando alguns postos de trabalho, como o Robson bem trouxe à tona aqui a realidade dos professores. E aí eu pergunto, levando tudo isso que trouxemos à tona aqui nesse episódio em consideração, o que a gente pode vislumbrar para daqui em diante, né? O que vocês entendem como possível de acontecer no Brasil em relação ao crescimento do home office? Tem como crescer de forma regulamentada? O Congresso Nacional tem como se movimentar nesse sentido? Ou ainda vamos ficar dependentes de jurisprudência? Ainda vamos ficar dependentes de bem bolados jurisprudenciais para, de certa forma, como que numa colcha de retalhos, suprir essa deficiência regulamentar, essa deficiência legal que nós temos em relação a esse tema? Pode falar, doutora. Eu posso começar antes de vocês serem técnicas, gente, porque quando o Marcos falou sobre o que ele vê para o futuro, para o panorama geral, antes de entrar na parte técnica mesmo de direito do trabalho, eu tenho uma visão bem negativa com relação ao pós-pandemia. Muita gente fala da crise que a gente estava passando na pandemia. Eu acho que a gente vai passar um período, para o mercado de trabalho, acho que a gente vai passar um período ainda pior depois da pandemia, que é quando tiver esse período do que sobra, né? O que é o novo normal, o que vai vir depois. Porque quando eu olho, por exemplo, para nós aqui, para nós que estamos agora fazendo esse podcast aqui e temos um contato um pouco mais natural com a tecnologia, eu vejo uma realidade. Quando eu olho para o sujeito que está no dia a dia, para o brasileiro, que está lá na padaria, está lá no mercadinho, para esse sujeito se adaptar a um mundo que vai estar cada vez mais associado à tecnologia, não é um curso do Senai ou um curso do Senac que vai ajudar ele a voltar para o mercado de trabalho. Eu tenho uma perspectiva talvez até um pouco pessimista quanto a isso, de que o retorno às atividades ele seja definido por um corte quase que etário, porque muita gente não vai conseguir se adaptar a, por exemplo, sala de aula em um modelo com o Google Classroom sendo uma realidade, a advocacia em um modelo onde você não tem que estar lá arrastando o peito no balcão da vara.
essas atividades que eram muito mais tradicionais, elas vão sofrer grandes modificações. E eu acho que não se está tendo um cuidado atualmente em fazer essa preparação para a massa trabalhadora brasileira. Eu acho que a grande massa trabalhadora não está preparada para fazer essa adaptação e não existe nem essa preocupação, né? Então, acho que essa seria a minha deixa, assim. Eu sei que é um pouco pessimista, mas é como eu vejo atualmente o cenário. Doutora Luciana, Vitória, querem complementar? De fato, toda mudança gera um pouco de receio, né? Principalmente quando é uma mudança tão rápida e tão grande, né? Onde o país que a gente está não está nem um pingo adaptado a esse tipo de situação, como no caso do home office, né? Que estava sendo aos poucos implementado e inserido na realidade empregatícia aqui no Brasil. E também muito se deve a que muitas gerações não estão adaptadas a se atualizarem profissionalmente, ficam muito cercados em exercer uma profissão de um determinado modo, e aí vai muito de cultura educacional, cultura da própria geração, que a gente não vê tanto, né, na geração mais, nessa última geração. Eles são muito mais adaptáveis a situações do que outras gerações mais antigas. E aí isso pode sim gerar um prejuízo muito grande em postos de trabalho quando não tem essa adaptação muito rápida, né? Porque as mudanças a partir da inserção maior das tecnologias no ambiente de trabalho, as mudanças tendem a acontecer mais rápido ainda. Então, é preciso inserir, e aí a faculdade peca, as escolas, pelo menos daqui eu tive a oportunidade em aprender, em não ter uma inserção desse tipo de cultura educacional, de cultura de adaptação nos alunos. Ensinar a empreender, por exemplo, é uma excelente alternativa no ambiente educacional, porque isso facilita a adaptação às mudanças no mercado de trabalho, que inevitavelmente vão acontecer, né? Doutora Luciana. Nessa linha mesmo, né, que nós estamos falando, a questão da necessidade de adaptação e flexibilidade, né? Eu falo que é o darwinismo social. Se nós não conseguirmos nos adaptar, né, então a tendência é realmente não acompanharmos a evolução. E aí a gente entra na questão também, né, estamos preparados para essas mudanças? Será que o nosso método de educação, né, nossa formação, hoje falamos em educação 4.0, né, 5.0, então preparar as pessoas para elas serem protagonistas, incentivando as capacidades e habilidades, competências, e isso é o diferencial humano. Então, assim, quando a gente se pergunta, o mercado de trabalho vai ser tomado pelas máquinas, né, pelos robôs, pela tecnologia, em termos, porque nós seres humanos, nós humanos, somos essenciais para que a máquina opere, né? Então, eu falo que há aí uma necessidade de remodelação, de adaptação do mercado, dos próprios protagonistas, dos atores sociais. Então, eu penso assim que há um momento realmente de transformação social e eu falo que nós precisamos sair da nossa zona de conforto e entrar na nossa zona de esforço. Isso sempre demanda energia, demanda trabalho, demanda formação. Então, eu falo que o momento é focarmos nessa questão da formação, do aprendizado constante, da capacitação. E eu penso que a gente tem que usar essas novas ferramentas tecnológicas, né, para o nosso benefício. Então, hoje estamos aqui, hoje reunidos, cada uma parte do Brasil, graças à tecnologia. Então, a gente precisa reconhecer que são avanços e que a gente precisa deles, não conseguimos mais viver sem, né? Então, quando a gente falava aqui de celular, hoje em dia todo mundo tem um celular, mas décadas atrás não era assim essa realidade. Então, a gente vai se adaptando e eu penso que o mercado, ele também vai se acomatando, né? Então, vão surgir novas profissões, novos segmentos aí a serem desenvolvidos,
Então, as pessoas precisam estar sempre nessa busca de atualização, de capacitação. Eu penso que o caminho é esse. E na questão do home office, voltando à sua pergunta, né, da questão da regulamentação, é para ontem, né? Então, a gente, assim, eu acho que toda a sociedade como um todo precisa se mobilizar, né, no sentido de cobrar mesmo do Estado, na sua função, né, de pacificação social, dele dar essa resposta para essas demandas sociais. Então, o Estado, na figura dos poderes, né, constituídos, precisam se mobilizar, porque a gente precisa realmente se adaptar a esses novos formatos de trabalho, né, que já estão acontecendo. Vale dizer que muita gente vive disso que estamos fazendo agora, podcast, que era uma profissão que há 15 anos atrás não existia, podcaster, né, ou youtuber, né, e aqui... Curiosidade, rapidinho. Claro. Uma pesquisa recente, não vou lembrar de cabeça agora de onde veio a pesquisa, mas adolescentes americanos e crianças, quando perguntados qual sua profissão no futuro, não veio advogado, não veio médico, não veio bombeiro, veio youtuber, veio TikToker, tá? Exatamente. Bom, otimistas ou pessimistas, vale lembrar que essa situação que eu mencionei agora há pouco aqui, da regulação dos algoritmos, ela tem um limite, né? Como a doutora Luciana bem trouxe, nós, seres humanos, é engraçado a gente se coletivizar como seres humanos, né? A gente sempre se coletiviza como nacionais de um país, ou, sei lá, de determinado estado, de determinada profissão. Nós, quando falamos nós, seres humanos, parece que a gente está, não sei, num cenário apocalíptico muito louco, né? Eu não sei. A gente está vivendo realmente tempos estranhíssimos, como diz o outro, né? E, como eu falava, essa regulação de algoritmos, ela tem um limite, né? Esse limite vai ser a permanência da existência da figura do juiz, né? O juiz ainda vai ser quem vai carimbar ali aquela determinada decisão, né? Pelo menos aqui no Brasil, a regulação de algoritmo que se conversa, ela tem essa limitação ainda que alguns cargos públicos nesse caminho provavelmente deixem de existir daqui a algum tempo. Então, assim, algumas profissões que existiam há tempos atrás não existem mais, né? Da mesma forma que agora existem profissões que há 15 anos não existiam, né? Então, eu acho que o que nos resta é sermos otimistas, não querendo aqui discordar da posição do Robson, mas aparentemente o que nos resta é manter uma postura otimista, tentar entender o que está acontecendo no mercado de trabalho, para quem precisa se adaptar, aprender e de alguma forma passar a trabalhar com aquilo que está à disposição. Para quem não é nenhum Steve Jobs, nenhum Mark Zuckerberg, nenhum desses caras que vai inventar moda, que vai revolucionar a tecnologia, é o que resta. A verdade é essa, a verdade nua e crua é essa, né? Então, para nós do meio jurídico, ainda continuaremos provavelmente tendo aí à disposição as funções públicas, né, ou particulares dentro do âmbito do direito, em que pese, né, essa tristeza do que está acontecendo com a profissão do professor. E aqui eu estendo toda a minha solidariedade, não só a tristeza do Robson, mas a minha própria. Eu, quando entrei na faculdade de Direito, eu tinha esse sonho de ser professor universitário, né? Minha experiência como professor, ela é de cursinho, né? Cursinho para OAB e concurso. Eu nunca cheguei a ser um professor acadêmico. E não vejo mais esse sonho ser realizável, sobretudo nessas condições em que o mercado, nesse âmbito dos professores, está se amoldando, né? Infelizmente, a gente passa por essa adaptação que, de alguma forma, vai chegar no setor público. Ainda que eu faça concurso, por exemplo, para ser professor de uma universidade federal ou estadual, essa adaptação ela vai acontecer de alguma forma. Não sei se nos mesmos termos que tem acontecido no âmbito privado, mas vai chegar e vai acontecer, né? Bom, meus amigos, disclaimer feito aqui para finalizar o nosso
debate de hoje, foi muito produtivo, muito interessante, inclusive, bem mais interessante do que eu imaginava que pudesse ser. Agradeço demais as participações aqui da doutora Luciana, da doutora Vitória Braga, nossa querida colega aqui, que está em quase todos os episódios da Abajur até agora, Robson, meu compadre. Grande abraço a todos vocês, obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, né? Você que está ouvindo no podcast, compartilhe esse podcast com aquele seu colega que é advogado trabalhista, aquele seu colega que é advogado de outro âmbito que está sendo influenciado por essa temática também, tá bom? Um grande abraço e até o próximo episódio do Abajur. Até mais. Até mais. Obrigada pela participação, pela oportunidade. Obrigada. Obrigada a você, Luciana.